Sabe, existe um direito na nossa Constituição que é diferente. Ele é absoluto. É uma linha que o Estado, em hipótese alguma, pode cruzar. A proteção de cada pessoa contra a tortura e qualquer tratamento desumano. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender como esse princípio tão fundamental funciona na prática. Olha só o que diz o texto. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Parece simples, direto, né? Mas o que isso realmente significa em situações extremas? Tipo, numa abordagem policial ou na segurança de um presídio? É justamente nesses momentos de tensão que o verdadeiro poder dessa frase é colocado à prova. Vamos começar com um exemplo bem prático. O uso de algemas. Elas são, sem dúvida, um símbolo da aplicação da lei, mas ao mesmo tempo representam aquela linha bem tênue entre uma contenção que é necessária e um tratamento que já se torna degradante. E é para garantir que essa linha não seja ultrapassada que a lei é super rigorosa. E foi exatamente essa questão que bateu lá na porta do Supremo Tribunal Federal, o STF. A tarefa deles era bem complexa. Como é que se equilibra a segurança dos agentes e da sociedade com a dignidade da pessoa que está sendo detida? A resposta do STF foi criar um guia, um roteiro bem claro e objetivo. E aqui estão as únicas 3 situações em que o uso é permitido. O ponto central é que a decisão não pode ser algo da cabeça do agente, um achismo. O STF determinou que as algemas só podem ser usadas em cenários muito específicos e que possam ser comprovados, ou seja, se a pessoa resiste ativamente, se existe um risco real e fundamentado de fuga ou se há um perigo iminente para a integridade física de qualquer um ali. Fora disso, é proibido. Agora, e se essa regra for quebrada? Bom, as consequências formam uma verdadeira barreira de proteção. Primeiro, o agente tem que justificar o uso por escrito, o que força a transparência. Segundo, ele pode responder em 3 áreas diferentes: disciplinar, civil e até criminal. Isso, claro, inibe o abuso. E mais, a prisão pode ser anulada e o Estado responsabilizado. A mensagem é bem clara. A regra é a pessoa estar sem algemas. A exceção precisa ser muito bem justificada. Ok, a gente falou das algemas na rua. Agora, vamos para outro cenário igualmente delicado: a revista de visitantes nos presídios. Aqui o conflito é direto, né? De um lado, a necessidade de segurança da prisão, do outro, o direito à dignidade de familiares, de amigos, que só querem fazer uma visita. O centro de toda essa discussão é a chamada revista vexatória. O STF definiu isso não só pelo ato físico em si, como forçar alguém a ficar nu ou fazer exames invasivos, mas pela intenção de humilhar. É quando um procedimento de segurança vira um ato de degradação. E a conclusão da corte foi taxativa. Essa prática é inconstitucional. Para resolver isso, a decisão do STF foi como um escudo, sabe? Proibiu de vez o desnudamento forçado e qualquer exame invasivo. Definiu também que qualquer prova encontrada assim é ilegal, o que já desestimula a prática. E mais, o agente público que insistir nisso responde por abuso de poder. E um ponto crucial: o visitante pode se recusar, o que força o Estado a ter que justificar formalmente, por escrito, por que está negando a visita. E para proteger os mais vulneráveis, o STF criou uma solução bem inteligente. Quando o visitante é uma criança, um adolescente ou uma pessoa com deficiência, a lógica da segurança se inverte. Em vez de revistar o visitante, a inspeção é feita no detento depois da visita. É uma forma de manter a segurança do presídio sem submeter quem não pode se defender a um procedimento que pode ser muito traumatizante. Certo. Até aqui a gente viu como o judiciário reage quando uma violação acontece. Mas o combate à tortura não é só reativo. O legislativo também entrou em campo para criar um sistema proativo, focado em prevenir que essas violações sequer aconteçam. Se a gente olhar a linha do tempo, fica tudo bem claro. A proibição nasceu como um princípio lá na Constituição de 88. Mas o grande salto mesmo veio em 2013, quando uma lei federal pegou esse princípio e transformou num plano de ação, criando todo um sistema para prevenir e combater a tortura. Essa lei de 2013, na prática, montou uma estrutura com 3 pilares. Primeiro, o Sistema Nacional, que articula as políticas. Depois, o Comitê Nacional, que junta especialistas do governo e da sociedade para planejar as ações. E, por fim, o Mecanismo Nacional, que é o braço operacional, com peritos que podem inspecionar qualquer lugar de detenção a qualquer momento. Juntos, eles formam a engrenagem do Estado nessa luta. Então, o que a gente tira de tudo isso? Que a proibição da tortura na nossa Constituição é uma verdade absoluta, inegociável. Mas defender essa verdade no dia a dia não é um ato único, e sim um processo contínuo de definir limites.
É o trabalho do judiciário, como a gente viu, de traçar linhas bem claras, dizendo onde a ação do Estado precisa parar. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. A lei existe, as instituições estão aí, mas a aplicação diária dessas regras depende de uma vigilância constante. A pergunta que fica é como nós, como sociedade, podemos garantir que esses limites sejam sempre respeitados no dia a dia. A resposta para essa pergunta é o que, no fim das contas, define a saúde da nossa democracia.